quando a gente fala da questão das invasões holandesas no Brasil, ela remete a algo muito parecido com aquilo que tinha acontecido na Inglaterra, lá com a ascensão ao poder da dinastia Stuart. É um estrangeiro governando a Inglaterra que mergulha o país numa guerra civil, que mergulha o país numa transformação política. Quando você olha para Portugal, no período aí relacionado à questão que nós estamos falando da situação digamos, do processo de formação daquilo que vai ser chamado de União Ibérica, também estamos falando de uma questão que vai estar relacionada ao nosso processo de ocupação estrangeira no território brasileiro. O que nós temos aí, efetivamente, é uma sociedade que vai passar por uma transformação lá dentro de Portugal. O rei português vai morrer e aí quem vai assumir o trono português é o rei espanhol. Por isso esse período é conhecido como União Ibérica. Os reflexos da União Ibérica, que dura cerca de 60 anos, eles vão vir aqui para o Brasil, porque o Brasil é uma colônia portuguesa. Então, quando se fala das invasões holandesas, como eu disse, não há como você falar das invasões holandesas ao Brasil sem antes lembrar o que estava acontecendo em termos de política na Europa, e mais especificamente na Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. Com a morte do rei Dom Sebastião e depois também do seu sucessor, o tio dele, o Henrique I, nós temos o trono português sendo assumido pelo Filipe II da Espanha. E aí, uma desavença entre a Espanha e um território que estava sob o domínio espanhol, que é a região dos Países Baixos, e que vai se tornar independente, dando origem à Holanda, nós vamos ter uma consequência aqui no Brasil. Então, esse é o ponto de partida para a nossa análise de hoje. Então, eu vou começar deixando alguém falar por mim. Um belo dia, Dom Sebastião, o rei de Portugal, resolveu ir lutar no Marrocos. Só que ele acabou morrendo e sumindo. Já que ele não tinha filho, seu tio assumiu, mas ele estava muito velho, então morreu logo. Daí, 3 familiares começaram a lutar pelo trono de Portugal. O vencedor? Filipe II da Espanha. Agora, Portugal e Espanha eram um só, a chamada União Ibérica. E o que isso tem a ver com os holandeses? Vocês já vão entender. A Holanda era dominada pela Espanha, então um ano após a fundação da União Ibérica, ela declarou a independência. E como era de se esperar, não foi nada amigável. Isso fez com que o rei da Espanha proibisse o comércio das colônias com os holandeses, mas Portugal e Espanha eram um, então isso afetou o comércio nas colônias portuguesas, inclusive o Brasil. E não teria nenhum problema se a Holanda não fosse um dos maiores investidores do açúcar brasileiro. Sem o comércio com o Brasil, a Holanda formou a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, que era uma empresa que tinha como objetivo controlar o comércio no Oriente. E vocês sabem o que eu quero dizer com controlar, né? Eles foram tão bem sucedidos nisso que uns anos depois fundaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou VIC, que essa tinha como único objetivo ferrar com a Espanha. Com a União Ibérica, Portugal herdou os inimigos da Espanha, inclusive países que eram amigos de Portugal, como a Inglaterra e a própria Holanda, que sabia que daria muito trabalho para invadir as colônias espanholas. Mas, espera, se o Brasil é de Portugal e Portugal é da Espanha, o Brasil é da Espanha. Primeiro, a Inglaterra organizou uma expedição para atacar Pernambuco. Lá eles se juntaram com os holandeses e franceses e levaram muito pau-brasil, algodão e açúcar. Mas a Holanda queria mais que roubar.
Então a Vick planejou e executou um ataque a Salvador, a então capital do Brasil. Eles ficaram por lá durante 1 ano, até que a Espanha enviou reforços e conseguiram expulsar os holandeses de lá. E todo esse dinheiro que a Holanda perdeu na invasão de Salvador foi recuperado 4 anos depois, quando eles saquearam uma frota espanhola que carregava toda a prata que eles tinham extraído naquele ano no Caribe. Com esse dinheiro, a Holanda preparou um novo ataque, agora contra a capitania mais rica do Brasil, Pernambuco. Eles chegaram com uma pancada de navios e conquistaram Olinda e depois Recife. Os portugueses e brasileiros até tentaram resistir, mas a Holanda estava muito forte, então eles acabaram por recuar. Isso, somado à ajuda de Calabar, um português que virou a casaca, fez com que a Holanda aumentasse mais ainda seu território no Nordeste brasileiro. Mas a coisa mudou mesmo quando a Vick contratou Maurício de Nassau para ser o governador do território conquistado que, por sinal, passou a ser chamado de Nova Holanda. É claro que os holandeses não fizeram esse estardalhaço todo só por causa da tretinha com a Espanha, por mais que tenha sido um grande empurrão. Eles tinham muito interesse no açúcar, tanto que com Nassau a produção de açúcar aumentou bastante. Inclusive a Holanda fez vários empréstimos aos senhores de engenho e a única condição era que eles tinham que vender o açúcar à Holanda ao invés de Portugal. Nassau também fez algumas reformas em Recife, fez várias obras públicas, melhorou a infraestrutura e realmente transformou Recife, ou como ele meio que renomeou a cidade, Maurícia, na cidade mais moderna das Américas. Também foi Nassau quem trouxe os primeiros grandes cientistas e artistas para a colônia, que retrataram muito do que se conhece do período colonial. E algo bem marcante do governo de Maurício foi a liberdade religiosa. E isso foi muito importante, já que os portugueses eram católicos, os holandeses protestantes e ainda tinha uma pá de judeus vindos da Holanda. Ok, mas lembram da União Ibérica? Os portugueses já estavam de saco cheio dela, então começaram uma guerra com a Espanha que separou os dois impérios novamente. Com isso, Portugal fez um tratado com a Holanda para se proteger da Espanha, já que era uma inimiga em comum dos dois. O tratado também previu uma trégua de 10 anos entre os dois países e suas colônias no mundo inteiro, mas os dois cagaram pra isso, só ficaram em paz na Europa mesmo. Voltando à Nova Holanda, ela estava prosperando bastante, né? Açúcar, comércio, investimento em infraestrutura. Nassau estava investindo muito em infraestrutura e obras públicas, o que fazia com que menos dinheiro fosse para a mão da Holanda. A Vick não concordava muito com esses métodos de governo e demitiu Nassau do governo da colônia. Então a Holanda começou a cobrar os empréstimos que tinham feito aos senhores de engenho, que não tinham dinheiro para pagar, porque os juros estavam muito altos. A cobrança, junto com a demissão de Nassau, levaram à insurreição pernambucana. Portugueses, brasileiros, escravos e índios se juntaram para expulsar os holandeses daqui. E vamos pular as batalhas e ir direto para a parte importante. Depois de 9 anos de guerra, o Nordeste brasileiro foi reconquistado e passou a ser parte da colônia novamente. Muito fácil a reconquista, né? Sim, porque a Holanda estava em guerra com a Inglaterra e não conseguiu mandar reforços para ajudar os holandeses aqui. Tanto que logo que acabou a guerra com os ingleses, a Holanda exigiu a devolução da colônia, dizendo que se não devolvesse eles iam invadir de novo. Portugal falou, não mano, calma aí, deixa que eu compro Pernambuco. E foi assim que Portugal pagou 4 milhões de cruzados e 2 colônias à Holanda pelo Nordeste brasileiro. Pro Brasil, bem, a Holanda pegou todo o conhecimento que conseguiu aqui e levou para a América Central. O açúcar deles era melhor e mais barato. Isso levou o Brasil à crise do açúcar, mas deixa isso para depois. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve. Tá no mudo. Eu tô no mudo, né? Eu estava no mudo. Então, pessoal, vocês viram aí um pouquinho da história de uma forma assim até meio antididática, né? Algumas palavras meio inapropriadas dentro do coisa, mas fazendo um resuminho bem prático, bem objetivo do que estava ocorrendo na Europa e como isso gerou consequências aqui no Brasil. Então, principalmente a questão da morte do Dom Sebastião, né? Em outros momentos a gente já falou sobre isso,
O fato de Dom Sebastião ter morrido na batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos, e ninguém ter encontrado seu corpo, criou, inclusive, em Portugal, durante o período da União Ibérica, o sebastianismo, né? O mito de que Dom Sebastião iria ressuscitar e voltar um dia para libertar Portugal do domínio espanhol. Aqui no Brasil também nós tivemos muito presente o sebastianismo na Guerra de Canudos e principalmente na Guerra do Contestado entre Paraná e Santa Catarina, que os habitantes do local acreditavam na fundação de uma monarquia divina, né? E que Dom Sebastião voltaria exatamente para viver aqui, para reinar no sudoeste aí do Paraná e Santa Catarina durante o período aí da guerra. Uma outra questão também bastante significativa que nós temos aí é que o modelo de organização que a Espanha traz vai contra aquele modelo português. Portugal tinha uma parceria muito grande com a Holanda desde o início da produção açucareira. A Holanda, por causa da sua guerra de independência, entra em atrito com a Espanha. Consequentemente, a Espanha, para retaliar, vai proibir esse comércio. E o resultado é exatamente a invasão dos holandeses no Brasil. Mas percebam que isso não é imediato. A União Ibérica começa lá em 1580. A invasão holandesa no Brasil é 1624. Então, quer dizer que houve um longo período aí que as relações até foram mantidas, mesmo que houvesse toda essa disputa, houvesse essa questão relacionada entre os dois países. Só para finalizar essa questão, tem um outro aspecto aqui, é bem curtinho, mas também fala um pouco sobre essa situação, só antes da gente ir efetivamente para o final do texto de vocês. Então, só um minutinho. Tá? Também faz parte dessa questão para vocês compreenderem um pouquinho melhor esse processo que nós estamos discutindo aqui. Invasões holandesas é o nome normalmente dado ao projeto de ocupação da região nordeste do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII. Foram o maior conflito político-militar da colônia. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimento de escravos. As invasões holandesas do Brasil podem ser recortadas em dois grandes períodos. De 1624 a 1625, a invasão de Salvador, na Bahia. E de 1630 a 1654, a invasão de Olinda e Recife, em Pernambuco. Em 10 de maio de 1624, o almirante Jacob Wilkins, comandando 1.700 homens, atacaram e conquistaram a capital da colônia, Salvador. Em pânico, os habitantes retiraram-se para o interior. Em 1625, a Espanha enviou uma poderosa armada de 52 navios, sob o comando de Dom Fradique de Toledo Osório e do general da Armada da Costa de Portugal, Dom Manuel de Menezes. Foi a maior armada até então enviada aos mares do sul e ficou conhecida como a famosa Jornada dos Vassalos, com quase 14 mil homens. Essa expedição derrotou e expulsou os invasores holandeses em 1º de maio de 1625. Uma nova e poderosa esquadra, com 64 navios e 3.800 homens, atacaram em 1630 Pernambuco, conquistaram Olinda e depois Recife. Com a vitória, as forças holandesas foram reforçadas por um efetivo de mais de 6.000 homens, enviados da Europa para assegurar a posse da conquista. Vencida a resistência luso-brasileira, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais nomeou o Conde Maurício de Nassau para administrar a conquista. Homem culto e liberal, tolerante com a imigração de judeus e protestantes, trouxe consigo artistas e cientistas para estudar as potencialidades da terra. Preocupou-se com a recuperação da manufatura do açúcar, prejudicada pelas lutas, concedendo créditos e vendendo à asta pública os engenhos conquistados.
cuidou da questão do abastecimento e da mão de obra, da administração e promoveu ampla reforma urbanística no Recife. Em 1654, após muitos confrontos, finalmente os colonos portugueses, apoiados por Portugal e Inglaterra, conseguiram expulsar os holandeses do território brasileiro. Este movimento, que começa em 1645 com a saída de Maurício de Nassau, até 1654 com a expulsão dos holandeses, ficou conhecida como a Insurreição Pernambucana. Só reforçando, então, aquilo que já tínhamos falado anteriormente, o movimento que leva à expulsão dos holandeses é a chamada insurreição pernambucana. Antes da gente falar sobre as insurreições, vocês viram que nos dois documentários há relações aí, referências, melhor dizendo, ao Maurício de Nassau. Até hoje, o Maurício de Nassau é visto nessa região do Nordeste como uma figura visionária, como uma figura extremamente modernizadora para aquela região. O que ele fez ao chegar à região? Ele é um funcionário da companhia. Tendo isso, a empreitada holandesa no Brasil, ela não foi uma colonização do país Holanda. Ela foi uma empreitada de uma companhia de comércio. E o Maurício de Nassau vem para a região como um administrador dessa companhia. E como administrador, ele tem que tornar, obviamente, cada vez mais eficiente esse processo de exploração. Então, a questão da tolerância religiosa, ela está bem relacionada por isso. Por quê? Porque a população local é católica, mas os holandeses que vêm pela companhia são protestantes. Ao mesmo tempo, você tem uma migração muito grande de judeus para essa região, até porque, na época, você tem ainda a famosa Inquisição agindo, né? Então, milhares de judeus fugiram dos países católicos da Europa, principalmente da Espanha, de Portugal, da França, e foram buscar refúgio, foram buscar proteção em outras regiões. Então, você tem, inclusive, agora, há poucos anos, aí, uns 3 ou 4 anos atrás, foi restaurado o primeiro templo judaico da América, que teria sido construído no Recife. E esse grupo de judeus depois, inclusive, se atribui a eles que quando eles são expulsos do Recife e vão buscar um outro espaço para se fixar, eles vão para o norte, para a América do Norte, e fundam uma vilazinha chamada Nova Amsterdã, que hoje conhece-se popularmente por Nova York. Acredito que vocês já ouviram falar dela, né? Então, se atribui a fundação de Nova York a esse grupo de judeus que inicialmente teria migrado para o Recife, que quando houve a expulsão holandesa, eles teriam ido para a América do Norte. Mas, de uma maneira geral, essa tolerância religiosa, ela possibilita um melhor desenvolvimento da sociedade local. Junto com isso, você tem a questão da guerra, que foi travada por longos anos, que levou à destruição de muitas lavouras, de muitos engenhos, tá? E com isso, logo há necessidade de reconstruir, porque o objetivo da companhia é obter o açúcar, então ela precisa que os engenhos produzam. Uma das medidas do Nassau, então, é financiar a construção de novos engenhos ou a recuperação daqueles engenhos que tinham sido destruídos. Para isso, ele faz concessão de empréstimos, ele faz toda uma série de incentivos de melhoria no preço do açúcar comprado e tudo mais. Outra questão que vai ocorrer também. Quando Nassau começa a fazer a produção do açúcar voltar a ser, digamos, um nível significativo, se começa a perceber a necessidade de mão de obra para essas lavouras. Então, o que faz a Holanda? Além de dominar o território produtor de açúcar aqui no Brasil, também vai dominar a colônia fornecedora de escravos que Portugal tinha na África, que é a colônia de Angola. Então, com isso, ele garante o suprimento de escravos também para as lavouras. A questão das obras de infraestrutura, para muitos, são a perdição do Nassau,
porque ele se empolga com a construção da chamada Cidade Maurícia e começa a gastar muitos recursos da companhia. Como nós falamos antes, o objetivo da companhia era o lucro, era a exploração do açúcar, não era urbanizar o Nordeste brasileiro. E o Nassau começa com vários investimentos, começa a construir palácios para ele viver na Cidade Maurícia, começa a instalar centros de estudos, traz missões de pintores, de botânicos, uma série de estudiosos para o Brasil, e tudo às custas da companhia. E logo a companhia vai começar a, digamos assim, entrar em atrito com ele. Segundo a história, o pior gasto dele foi a construção de uma ponte, primeira ponte das Américas, como alguns dizem, ligando a cidade antiga de Recife à cidade de Maurícia. E quando ele faz isso, a companhia se recusa a reembolsar os gastos que ele teve, ele vai ser obrigado a cobrar um pedágio aí para fazer com que os custos da ponte sejam recuperados. Inclusive, esse é um fato folclórico da história do Brasil holandês, né, que dizem que para que as pessoas quisessem ir de um lado ao outro da ponte e pagar para passar pela ponte, o Nassau prometeu que quem passasse e fosse para o outro lado veriam um boi voador. E ele inventa aí vamos dizer, uma pegadinha que ele faz um boi voar para convencer as pessoas a irem de um lado ao outro da ponte. Esse episódio é bastante conhecido na história do Brasil holandês. Mas, depois de ver os lucros da companhia diminuírem, lá em 1643, o Nassau acaba sendo demitido. Lembrando que em 1640 termina a União Ibérica. E aí Portugal já começa uma movimentação para recuperar o Nordeste. Só vai conseguir isso, como já foi dito, depois de 9 anos de luta, depois de 9 anos da chamada insurreição pernambucana. Mas o objetivo português, assim que se livra do domínio espanhol com a guerra de restauração lá da monarquia, ele também vai começar um processo de tentar recuperar a colônia. Então, a insurreição pernambucana, ela vai resultar nesse processo. Porém, ela gera um prejuízo muito grande para Portugal. Primeiro, no sentido de que Portugal não consegue retomar tranquilamente o território. Além de ter que enfrentar uma longa guerra, depois será obrigado a assinar um acordo indenizando os holandeses pela perda de um território que a Holanda tinha tomado de Portugal, né? São as contradições da história. Segundo, porque os holandeses, no período que permaneceram aí nos praticamente 24 anos, que permaneceram dominando Pernambuco, eles aprenderam todo o processo de produção de açúcar. E quando eles são expulsos do Nordeste, eles não abandonam a atividade açucareira, muito pelo contrário, eles vão ampliar esse processo, se tornando não apenas comerciantes, como eles eram nos anos anteriores, mas agora também passando a ser produtores de açúcar. E vão se dirigir aí às ilhas das Antilhas, aí na América Central, e lá começam a produzir açúcar com uma qualidade superior, a um custo menor, e com isso, aos poucos, vão tomando o mercado que antes era do açúcar brasileiro, gerando uma grande crise na economia açucareira brasileira. Essa crise, ela acaba posteriormente levando Portugal a investir em outras áreas de produção dentro do Brasil e principalmente acentuando já no século seguinte, né, no século XVIII, a busca dos metais preciosos. Tanto que o século XVIII é o século da mineração no Brasil, exatamente como uma consequência dessa decadência do processo de produção de açúcar. Mas, independente disso, o período marcado pela ocupação holandesa, ele é um dos períodos mais marcantes da história do Brasil e, para muitos, foi um período que
até hoje rende na região essas questões que eu já falei antes, relacionadas ao processo cultural. Você tem no Brasil, nessa região do Nordeste até hoje, muitas heranças culturais desse período, inclusive na própria formação da população, mas também em obras da arquitetura, vamos dizer assim, em contribuições deixadas nesse período. Então, eu vou finalizar a aula de hoje exatamente mostrando um pouquinho dessa tradição, dessa herança holandesa no Nordeste do Brasil. Já volto a falar com vocês. Momento do início de nossa história que ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Um período importante do Brasil colônia que deixou fortes influências culturais, principalmente na região Nordeste. O documentário Expedições vai voltar no tempo e mergulhar nos anos de 1624 a 1654, quando o Nordeste do Brasil, por 3 décadas, esteve sob domínio holandês. Do século XVII, o Brasil ainda era um território fragmentado, onde as capitanias não tinham muita comunicação entre si. No Nordeste, a capitania de Pernambuco tinha grande importância na produção e exportação do açúcar. O comércio do pau-brasil e, posteriormente, do açúcar, conhecido como ouro branco, era a base da economia no começo de nossa história. Os holandeses, na época neerlandeses, estavam em guerra com a Espanha, que impôs bloqueio comercial aos portos sob o domínio ibérico. A exemplo do que haviam feito no Oriente, com sucesso, os holandeses criaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais para retomar à força o comércio do açúcar produzido na região Nordeste do Brasil. A primeira invasão holandesa ao Brasil foi em Salvador, capital da colônia, na capitania da Bahia, conquistada em 1624. Essa ocupação durou apenas um ano porque a Espanha, aliada a Portugal, enviou uma poderosa armada que expulsou os holandeses. 4 anos mais tarde, os holandeses atacaram mais ao norte, na capitania de Pernambuco, e em fevereiro de 1630 conquistaram Olinda e depois Recife. Iniciaram então a conquista do Nordeste brasileiro, traficando mão de obra escrava e investindo nos engenhos para garantir o sucesso da produção do açúcar. Em 1634, os neerlandeses invadiram a Paraíba, 3 anos depois o Ceará, em 1641, Sergipe e Maranhão. Expandiram-se então para o interior.
A fronteira sul do domínio holandês era o Rio São Francisco, no limite com a capitania da Bahia. Em 1637, chega ao Brasil o conde Maurício de Nassau, nomeado pela capitania das Índias Ocidentais para administrar a conquista. Homem culto e liberal, trouxe para o Brasil artistas e cientistas para estudar as potencialidades dessas terras. O Nassau... Na realidade, o Nassau obedecia a um cidadão chamado Constantine Huygens, que era o grande, foi aquele que orientava, e foi o Constantine que criou a ideia de se fazer uma missão artístico-científica para conhecer o Novo Mundo. E o Franz Post era o pintor da paisagem, como o Eckhout era o pintor dos tipos humanos. E quando o Franz Post chega aqui, ele chega com a missão não para ser o pintor, mas ele seria um documentarista do grande relatório que o João Maurício Nassau-Sieg iria fazer para o governo dele. Então, o que foi que ele fez? Cada região, vamos dizer, hoje seria município, mas cada vila que eles visitavam, o Franz Post ia atrás e ele era o fotógrafo. Desenhava a paisagem tal e qual estão nas suas gravuras. Paralelamente, ele fazia os quadros. E com isso aí, ele se tornou pintor, o primeiro pintor da escola flamenga a documentar a paisagem das Américas. Além de dinamizar a economia com a produção açucareira, Nassau criou um grande núcleo urbano, cultural e científico na cidade Maurícia, ou Recife. Uma cidade que no começo da história de nosso país, no início do Brasil colônia, recebeu um grande plano urbanístico, com palácios e imensas pontes por cima de canais. Essa cidade é Recife, que durante a ocupação holandesa, no século XVII, se transformou num grande polo econômico na América do Sul. Do Nordeste brasileiro, os holandeses não conseguiram fortificar Olinda, cidade sobre colinas. Estabeleceram-se então na Baixada, na vila de Recife. O traçado da singela vila portuguesa de Recife foi rapidamente alterado. Recife, capital pernambucana à beira-mar, colonizada por portugueses e holandeses, é conhecida como a Veneza brasileira. Essa presença neerlandesa ainda permanece no seu imaginário também, claro, por conta de que os primeiros traços urbanísticos do que é o Recife histórico foi dado pela essa mudança do centro político comercial que era Olinda para o Recife. Com o incêndio e com a invasão holandesa a Pernambuco, Olinda é incendiada e o Recife já era um grande porto do Atlântico Sul e torna-se um grande centro político da capitania de Pernambuco. Maurício de Nassau revolucionou a vida da capitania de Pernambuco com uma ousada reforma urbanística no Recife, criando a cidade Maurícia. Essa
Essa aqui é a Ponte Maurício de Nassau, construída em 1643. A primeira ponte desse gênero construída em toda a América Latina. Em 1644, após Maurício de Nassau ser chamado de volta à Europa, os novos administradores holandeses implementaram uma linha mais rígida de cobrança de dívida aos senhores de engenho do Nordeste. Esse arroxo econômico gerou descontentamento em toda a sociedade local. Muito bem, pessoal. Nós encerramos por aí, então. Se alguém tiver interesse, tem muito mais. Esse mesmo episódio que eu estava terminando aí, a duração dele é maior. Eu só peguei uns trechos dele, mas ele tem 25, 26 minutos. É bem interessante para conhecer a história dos holandeses no Nordeste. Então, quem quiser aprofundar, fique à vontade.